aí o fundo aqui, ó, que eu estou numa reforma na minha casa aqui, tá meio bagunçado, mas eu peço que vocês tenham desculpa aí pela, enfim, desculpa. Então eu resolvi hoje fazer uma aula diferente. Que aula será hoje? Eu vou comentar as questões que mais aparecem na ESA. Eu fiz um levantamento e fui buscando os assuntos mais cobrados. De repente aparece um assunto aí que nós não tenhamos trabalhado, mas eu vou falar para você agora, ok? Primeiro assunto aí, ó. No final do século XIV, o Estado centralizado, livre de guerras, que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultramarina, foi o Estado de Portugal. Portugal, pelo fato de não ter tido guerra, por estar organizado politicamente, economicamente organizado, ele conseguiu ser o pioneiro nas grandes navegações. Ele conseguiu se estabelecer como o primeiro a dominar os mares naquela época. Portanto, a letra E, o Estado português. Essa aconteceu em 2014 e 2015. Mas olha aí uma outra. Percebam, ó, no final do século XIV, o único Estado centralizado, livre de guerra, o que lhe permitiu ser o pioneiro nas grandes navegações, na expansão ultramarina, era Portugal. Agora vamos ver uma mesma questão, só mudando um pouco a linguagem. Essa já é de 2011 e 2012, essa aqui 2014 e 15. Então, 2 anos de diferença aí. No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a América, o cara dá uma enrolada aqui, dá uma aumentada, ó. Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português destacam-se centralização administrativa e posição geográfica. Olha para a anterior, é a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Só muda o jogo de palavras. Portanto, você que está se preparando para um concurso tão importante quanto esse, tu já sacou que é uma questão de você estar por dentro do assunto, tá estudado ali, por dentro do assunto, ok? Vamos para a próxima questão, então. Olha aí, a terceira, 3, quer dizer, então, questões sobre pioneirismo português, grandes navegações, a tendência sempre é estar repetindo, sempre é estar aparecendo nas provas. Portanto, o aluno, acadêmico, você que vai ver esse vídeo, meu amigo, fica ligado. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português, no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foi a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. Olha aqui, ó, tudo igual, 3 questões. Quer dizer, não tem porquê você não se dedicar ao estudo, entendeu? Se você está por dentro do que você está estudando, se você é um aluno dedicado, uma questão dessa passa para ti de forma, ó, deliciosa, ok? Questão C, ó, centralização administrativa de Portugal permitiu que a monarquia governasse em sintonia com os burgueses. No mesmo sentido, a posição geográfica na porção ocidental da Península Ibérica facilitou a expansão marítima portuguesa. Ainda coloquei para ti aqui as justificativas das alternativas que não respondem à questão. Embora a igreja participasse da expansão, ela não influenciou no pioneirismo português. Tem nada a ver. É igreja para cá, centralização política para cá. A igreja, ela participou. O acadêmico, o aluno pode perguntar, mas professor, a igreja católica estava. Eles participaram, e aí? Por que ela não influenciou? Porque foi uma expedição patrocinada pela burguesia rica e pela nobreza, certo? Outra, por que não pode ser a letra B, então? A expulsão dos mouros não influenciou no pioneirismo português, não influenciou mesmo, não. Porque a guerra dos portugueses com os muçulmanos
foi para expulsá-los da Península Ibérica e manter o catolicismo como religião oficial do Estado. Não pode ser essa também. A ascensão da nobreza fundiária não influenciou no pioneirismo português. A ascensão da nobreza fundiária? Que papo mais cabeludo é esse? A nobreza é a nobreza fundiária, de toga, fundiária que é dona de terras. De toga, aquela que fica dentro do castelo. Nobreza é nobreza. Por isso não pode ser essa. A industrialização não influenciou no pioneirismo português, realmente. Nem se falava em industrialização nesse período. Industrialização é um fenômeno recente da história do Brasil. A industrialização ela é do século XVIII. Grandes navegações século XIV. Certo, meu querido? Vamos para a próxima, então? Você está vendo? 3 anos consecutivos, questões de pioneirismo português. Pode aparecer? É capaz. É possível. Você vê que a mentalidade da banca, ela não tem criatividade. Ela só muda o enunciado. Vamos para a próxima. Olha aí, ó, essa é de 2012 e 2013. Vamos falar aí do Tratado de Tordesilhas. Então, tratados e limites. Outra coisa que é danado para aparecer direto. Questões sobre tratados e limites. Vamos lá, então. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as colônias de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre os dois países e estabelecia que... E aí vem as afirmativas. Letra A, os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a assinatura do tratado. E as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. Em momento nenhum o Tratado de Tordesilhas falava disso. Vamos para C. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis por 15 anos. A igreja patrocinadora de nada. A igreja não patrocinava nada. Então não pode ser a Igreja Católica. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas para fazerem frente à ameaça de colonialista inglesa, holandesa e francesa. Me deu vontade até de rir. A única vez que portugueses e espanhóis estiveram juntos foi na União Ibérica. E logo os portugueses trataram de lutar pela sua volta de independência. E a última, os portugueses e espanhóis seriam tolerantes aos costumes e religiões. Olha só que bonitinho. Dos povos que habitassem as terras, meu amigo. O que teve de gente queimada em fogueira. O que teve de cara deportado morto. Caramba! Jamais. Não pode ser uma questão dessa, aluno. Cursando? Não pode ser uma questão dessa. Então, os domínios, letra B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Correto? Correto. Meridiano de Tordesilhas, 370 léguas a oeste. Justificativa que não responde à questão que eu acabei de falar. Essa divisão de terra não estava prevista no tratado. A Igreja Católica não iria arrendar terras descobertas por Portugal e Espanha. Espanha e Portugal não combinaram administrar as terras descobertas. Portugal e Espanha tinham a intenção de cristianizar as terras descobertas, então só podia ser a B. O Tratado de Tordesilhas estabeleceu que as terras situadas a oeste do meridiano de Tordesilhas, a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, pertenceria à Espanha, e as terras a leste a Portugal, oeste Espanha, leste Portugal. MC da leste, espanhol. MC do oeste, Portugal. Leste, Espanha, oeste, Portugal. Leste, Espanha, oeste, Portugal. Não esqueça disso. La Casa de Papel, começa com L, então é leste.
que é um filme espanhol. Errado. Se tu falar que a parte leste da Espanha, tu errou. Viu como é que é a pegadinha? A parte oeste pertenceria à Espanha, oeste, e leste a Portugal. Olha aí, novamente. Questões de tratado de Tordesilhas. Cara, novamente, ou de tratados. Ao longo do século XVI, XVII e XVIII, o Brasil estendeu consideravelmente seu território. Desculpa. O que obrigou o estabelecimento de novos tratados de limites entre os reinos ibéricos. Nesse sentido, podemos afirmar que tá aí os tratados, né? Vamos para todos aí, ó. Tratado de Madrid deu origem às guerras guaraníticas, correto. Não foi o Tratado de Santo Ildefonso que estabeleceu o Utposidetes, foi o Tratado de Madrid. Portugal, pelo Tratado de Badajoz, assumiu o controle da Guiana, também não. O Tratado de Utrecht, de 1713, reconheceu a posse de Sacramento a Portugal, é o inverso. E o Tratado de Pardo reconheceu o direito exclusivo de Portugal a navegar o rio Amazonas, nada a ver. Justificativas, o porquê não? Porque não pode ser essa questão. Vamos lá, deixa eu botar meu rosto aqui gordo e minha parede toda manchada aqui para você olhar. O Tratado de Santo Ildefonso, ele dizia o seguinte, que Portugal renunciaria à região de 7 povos das Missões em troca da ilha de Santa Catarina. No Tratado de Badajoz, Portugal reconheceu a dominação espanhola na região de Sacramento. No Tratado de Utrecht, de 1713, a França assumiu o controle da região das Guianas. E o Tratado de El Pardo aí, ó, anulou as cláusulas do Utposidetes antes estabelecidas pelo Tratado de Madrid. Então tá aí, ó. Pelo Tratado de Madrid, Portugal assume o controle dos 7 povos das Missões. Porém, os índios guaranis se recusam a abandonar a região dando origem às guerras guaraníticas. Percebam a ocorrência de questões parecidas de anos em anos. Novamente, outra questão de tratados, essa já é de 2013. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos, com a intervenção papal, representa a demarcação do direito dos ibéricos de exploração da terra. Esse tratado representou o direito dos ibéricos de explorar e colonizar as terras. Está dizendo aqui, ó, o marco inicial da colonização portuguesa no Brasil. Não foi o marco inicial, não. Os portugueses já andavam por aqui, ó, arrastando aí, ó, nosso pau-brasil e outras riquezas. O fim das rivalidades, quer dizer, que após a assinatura do Tratado de Tordesilhas acabou as rivalidades, mentira e mentira cabeluda, tomada de posse do Brasil pelos portugueses, também não. Aí a demarcação dos direitos de exploração colonial entre os ibéricos. E o declínio do expansionismo espanhol? Você tá maluco? Os espanhóis quantas vezes entraram em conflito com os portugueses por regiões do Brasil? A Espanha só se aquietou, sabe por quê? Porque ela encontrou coisa melhor. Onde? Bolívia, Argentina, Peru, México, região dos povos incas, maias e astecas. Bora continuar aqui, ó. A justificativa das questões. O Brasil não havia sido descoberto pelos portugueses, portanto, não tinha ainda um projeto de colonização em 1494, é isso que ele está querendo dizer. O referido tratado regulou as fronteiras ultramarinas globais, não apenas americanas,
Além disso, o Brasil ainda não era colônia portuguesa e as rivalidades perduraram por muitos e muitos anos. Diversos tratados até depois foram assinados por causa dessas rivalidades. Como o Brasil ainda não havia sido descoberto, não havia do que os portugueses tomar posse e a expansão marítima espanhola só teve início a partir de 1492 com Cristóvão Colombo. Então, qual a justificativa dessa questão aí? Os países ibéricos entraram em confronto por causa das conquistas ultramarinas. Em 1494, logo após a viagem de Colombo, antes da descoberta do Brasil, com a mediação do Papa, os reis de Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que regulamentou a questão dos limites coloniais. Inclusive, por causa deste tratado, ocorreu lá, mais à frente, as invasões do Rio de Janeiro e do Maranhão. França Antártica, França Equinocial, beleza? Olha aí, uma questão de elevação do Brasil a Reino Unido. A elevação à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João, com objetivo. O objetivo, gente, vamos lá. Reino Unido de Portugal e Algarves. 1810, se não me engano. Se não me falha a minha memória. Ou foi em 1808, já vou lembrar. Isso foi feito porque eles precisavam, a família real portuguesa precisava afirmar o seu trono. Já que eles tinham fugido de Portugal e vindo para o Brasil, eles precisavam mostrar para a Europa que ainda existia uma família real. E que se caso Portugal fosse devolvido às mãos dos portugueses, a família real retomaria posse das suas terras. É isso que diz esse tratado. É disso que se trata a questão. De se transformar o Brasil em Reino Unido, de Portugal em Algarves. O reconhecimento internacional da posse. Tá aí, letra D. Vamos ler junto. De obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena. Reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Napoleão ele teve duas grandes derrotas. Uma na Rússia, quando aconteceu a tática da terra arrasada, e a outra contra a Bélgica, contra os países aliados na Batalha de Waterloo. Ele foi preso e ficou exilado até a morte, certo? E o Brasil, quando recebeu a família real portuguesa, rapidamente eles trataram de fazer isso, elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Foi em 1815, tá vendo? Minha memória falhou. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Na prática, olha a mesma questão com palavras diferentes. Na prática, o Brasil adquiria autonomia administrativa, virava um país, gente. É a transformação do Brasil em um país. A vinda da família real portuguesa para o Brasil possibilitou até mesmo, alguns anos depois, a sua própria independência. Essa vinda dos reis para cá, dos príncipes, da princesa, da nobreza, da corte portuguesa para cá, propiciou ao Brasil uma autonomia política, jurídica e administrativa. E esse reconhecimento internacional era muito importante. Como que os países ficariam independentes, como que os países, na verdade, iam reconhecer uma dinastia sem trono, sem rei. Essa dinastia estava aqui no Brasil. A dinastia portuguesa se encontrava aqui. Então, olha aí, a questão de 2012, ela é um pouco mais extensa, ela tem as questões um pouco maiores, parece até mesmo questão de SpaceX, pelo um pouco de grau de dificuldade,
E olha a questão cachorra de 2016 e 17. Pequenininha, rápida e rasteira. Portanto, quando se fala em Congresso de Viena, se fala em reconhecer. Reconhecer o quê? A posse. Reconhecer a presença da família real em solo brasileiro. Beleza? Não há dificuldade. Vocês já perceberam aí, ó, que a ESA gosta de repetir questões. Gosta de rememorar coisas. Portanto, você que é aluno dedicado, apegado à leitura, gosta de ver vídeos de revisão, tá aí, ó. Um apanhado geral do que comumente aparece nas questões. Não tem por que tu se amedrontar. Quando chegar a prova, com certeza pode aparecer uma questão dessa. Uma repetição. Beleza, galera? Um abraço, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser.